Olá, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Estamos vivendo tempos difíceis. Certamente você vai concordar comigo. E uma das razões porque este tempo atual é um tempo difícil se dá pelas muitas oposições que a gente sofre em todas as áreas da vida. Aqueles que militam no campo do Evangelho sabem muito bem aquilo que nós estamos se referindo, porque o próprio Jesus disse que nós deveríamos aprender a lidar com a oposição. Como você que está me assistindo tem lidado com as várias oposições que você enfrenta na vida, sobretudo quando se trata da defesa daquilo que você crê? A gente vive um período onde o próprio cristianismo é vítima, é alvo de muitas oposições. Os valores ensinados por Jesus e multiplicados por aqueles que o seguem têm sido combatidos de maneira veementemente, tanto aqui no Brasil como fora dele. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco, a respeito da oposição à palavra de Deus, a oposição que a palavra de Deus sofre e aqueles também que defendem o Evangelho têm sofrido ao longo da história, sobretudo nos nossos dias. Nós vamos conversar baseado na experiência do profeta Jeremias e daqui a pouco eu conto com a sua participação, com a sua audiência logo após a vinheta. Estamos de volta, meus irmãos. É uma alegria muito grande contar com a sua participação. É uma satisfação para nós que fazemos a TV Viva Promessa contar com a sua audiência. Seja você que está em casa, seja você que está na rua, está no trabalho, onde quer que você esteja acessando a nossa programação, nós queremos desde já louvar ao Senhor pela sua vida. Tanto a vocês que são promessistas, que fazem parte desta denominação que produz esta programação, como também vocês que receberam esse link ou por acaso acessaram no YouTube esta programação. Nós estamos na Escola Bíblica Especial, todas as semanas, conversando a respeito de algum tema proposto pela nossa denominação com base na palavra de Deus. A nossa igreja é uma igreja que tem um chamado histórico para o ensino da palavra do Senhor e todas as semanas nós temos em nossas unidades, temos em nossas programações presenciais o estudo bíblico, com base nas nossas lições trimestrais. Ao longo desses 3 primeiros meses de 2023, nós temos estudado uma lição baseada nos livros escritos pelo profeta Jeremias. O primeiro carrega o próprio nome dele e o segundo é o livro de Lamentações. O tema geral da nossa lição, com base nessas palavras inspiradas do profeta, tem como tema esperança em tempos difíceis. É o que nós temos conversado toda semana aqui na nossa Escola Bíblica Especial. E desde já eu quero desafiar você a compartilhar essa programação com outras pessoas. Outras pessoas precisam ser abençoadas. Certamente Deus tem grandes coisas a fazer naquilo que a gente vai compartilhar hoje. E hoje, de maneira pontual, conforme eu disse na introdução da nossa programação, nós estaremos falando a respeito de oposição. Numa sociedade onde as redes sociais ganharam grande evidência, muitas pessoas têm dificuldade em serem rejeitadas. Será que em algum momento você teve esse tipo de sentimento? Sabe, você que tem uma conta no Facebook ou no Instagram e de repente você perceber que após fazer uma postagem, poucas pessoas a curtiram ou a compartilharam? Como é que você sentiu quando você percebeu isso? Tem muita gente que sofre profundamente quando percebe que os seus conteúdos não são valorizados. Isso tem se tornado cada vez mais comum na sociedade do nosso tempo. O profeta Jeremias, evidentemente, viveu uma época onde não havia rede social, mas ele experimentou na pele o que era oposição. Por conta do seu ministério, daquilo que Deus mandava ele falar, muitas pessoas o rejeitaram. E a rejeição
que foi feita ao profeta Jeremias, não foi somente algo falado, algo que ele ouviu das pessoas que escutavam a sua mensagem. Jeremias sofreu literalmente na pele o que é ser rejeitado. Jeremias pregava a palavra de Deus, ele era um porta-voz da mensagem do Senhor, e mesmo assim as pessoas o rejeitavam. E a gente tem muito a aprender com essa experiência do profeta. Só que a gente vai conversar aqui na nossa lição de hoje, não somente a respeito da experiência do profeta de ser rejeitado, mas também a respeito daquilo que acontece com aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Eu fiz uma provocação aqui lhe perguntando como você se sente quando é rejeitado. Mas que tal agora a gente pensar de uma outra maneira, enxergar esse assunto por outro ângulo? Em algum momento você já rejeitou alguém? Em algum momento você já rejeitou a palavra de alguém por discordar do seu conteúdo? Será que em algum momento, por causa das suas próprias conveniências, você se opôs à palavra de Deus? A gente vai conversar sobre essas duas perspectivas. A lição de hoje, a lição que a gente vai estar conversando hoje, ela tá baseada em Jeremias capítulo 37, versículo 2, é na realidade um estudo, uma reflexão sobre alguns capítulos do livro de Jeremias, mais precisamente os capítulos 34, 35, 36, 37 e 38, e a gente tem aqui uma base nesse texto de Jeremias 37, 2, cujo versículo da palavra de Deus diz o seguinte: mas nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo que se restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Este é o versículo base para a nossa conversa, cujo tema é a oposição à palavra de Deus. E para conversar um pouco mais sobre esse tema, nós temos aqui conosco, mais uma vez, a presença do pastor Jeremias, companheiro, parceiro, pessoa que tem nos ajudado continuamente na Escola Bíblica Especial, já tem se tornado aqui uma figura marcada na nossa programação. Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo, desde já receba a nossa saudação e queremos ouvi-lo, sobretudo, a respeito do seu parecer e sua expectativa sobre o que a gente vai conversar hoje na nossa Escola Bíblica Especial. Amém. Graça e paz. Pastor Wilbert e você que está a nos assistir. Um assunto extremamente importante para mim e para você. Espero que você entenda à luz da Bíblia Sagrada esse tema. Nós vamos estar falando a principal ideia ou intenção de um pregador ou daquele que profere a palavra é de que ela seja aceita pelos seus ouvintes e de que ela produza nele frutos. Nós vamos ver hoje à luz da Bíblia Sagrada que com Jeremias isso não aconteceu. E muitas das vezes nós ficamos frustrados quando pretendemos fazer alguma coisa. Ou ainda, você já foi com uma camiseta e nessa camiseta tinha alguns dizeres bíblicos. Há 20 anos atrás, por exemplo, você era ridicularizado quando andava. Hoje não, quando alguém veio e fala, que maneira, gostei demais. Você tem uma dessa? Hoje está fácil de se falar da palavra, porém está muito difícil de ser obediente à palavra. Nós vamos falar sobre os dois aspectos, a rejeição à palavra e ao mensageiro, ou seja, ao portador da palavra. E eu espero que você goste e compartilhe com outras pessoas. Bacana, pastor Jeremias. A gente vai conversar e é muito importante a gente destacar, né, aquilo que eu falei na introdução do nosso programa. Sim. Que uma pessoa que deseja seguir a Jesus, ela não pode jamais ter crise com rejeição. Né? Faz parte, o próprio Cristo no Sermão da Montanha, ele diz que feliz aqueles que são rejeitados, né? Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quando vos injuriarem, vos difamarem, e por causa do meu nome. Bem-aventurados são vocês, porque assim fizeram também com os profetas que foram antes de vocês. Vamos lá, mas o texto diz, bem-aventurados aqueles que foram perseguidos por minha causa, não por sua, porque de vez em quando nós nos tornamos chatos. Legal. E aí somos perseguidos pela minha chatice, Boa e não sacada. pela minha pregação e pela minha palavra. Não é qualquer rejeição, é quando o motivo é certo, o motivo é da palavra de Deus. Sim. Não só por você ser crente, você vai ser chato, isso não quer dizer
que ser crente é chato. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Podemos ser crente, portadores da palavra, mas mesmo assim sermos alegres e companheiros de outras pessoas. Mas devemos falar sempre a verdade, não importa se ela doer ou não. Então, o crente em Jesus não pode ter esse tipo de crise, não pode ter esse tipo de preocupação. Eu vou ser aceito por todos, eu preciso ser aceito por todos. A gente não pode cultivar isso no nosso coração. Mas também, pastor, a gente tem que falar, porque um dos problemas da sociedade do nosso tempo é a dificuldade de ser confrontado. E a palavra de Deus, ela foi produzida exatamente para nos confrontar, para denunciar os nossos erros, denunciar os nossos pecados. E se nós não tivermos, assim, humildade para lidar com esse confronto, a gente vai ser opositor às Escrituras. E aí não importa se você é um pregador da palavra de púlpito, de igreja, ou se você prega ela diariamente com os seus amigos, não muda a ordem. O que você precisa ter é clareza naquilo que você fala e falar segundo a veracidade desta palavra. Já dizia o padre Vieira no sermão da 60ª, 1563, que a função do pregador não é deixar ninguém contente, mas deixar ele triste com os seus pecados para que ele se arrependa. Perfeito, né? Na realidade, o evangelho, ele não é uma mensagem estilo coach, né? O evangelho não trabalha apenas com o aspecto motivacional. O evangelho, ele trabalha para mudança de caráter. E às vezes mudar caráter produz tristeza, né? Porque isso tem a ver com arrependimento, né, pastor? E você que tem acompanhado essas lições, ou já leu o livro de Jeremias e o livro de Lamentação, você vai perceber que o profeta, durante um certo período, 23 anos, ele esteve dizendo ao povo que se arrependesse para fugir da ira divina. O povo não entendeu nesse primeiro momento. Mesmo depois deles terem sofrido e terem sido levados à Babilônia, o profeta continua profetizando, dizendo: haverá tempo de graça. Ou seja, a profecia que outrora era dura, num dado momento ela reverte e traz esperança de novo. É por isso que o tema dessa nossa lição é esperança em tempos difíceis. E pastor, e para a gente assim explorar o conteúdo da lição, né, porque a gente tem o objetivo aqui de explanar a palavra para os nossos internautas, para aqueles que nos assistem, mas muitas pessoas que nos assistem estão se preparando para estudar uma lição bíblica lá no culto presencial, na escola bíblica presencial, e certamente estão nos acompanhando com lição aberta. Então, para a gente assim explorar o conteúdo, eu gostaria de provocar o senhor aqui naquilo que a gente tem disponível. E a nossa lição bíblica, como de costume, ela é repartida, né? Na primeira parte, a gente faz uma reflexão teológica. E, a princípio, a gente tem algumas perguntas que aparecem aqui, pastor. Sim. Essas perguntas vão se basear em alguns capítulos, né? Os capítulos 34 a 38 do livro de Jeremias. A gente vai entender o que estava acontecendo ali, que tem ligação com esse tema. E a gente vai fazer essa pergunta ao pastor e o pastor vai respondendo para a gente mergulhar aqui no conteúdo da lição bíblica. A primeira pergunta, pastor, diz o seguinte, ó: à luz dos 3 primeiros parágrafos do item 1, comente sobre como os hebreus se opuseram à mensagem divina. Para auxiliar a resposta, nós temos o texto de Jeremias 34, versículo 8 a 22. Eu não vou ler o texto bíblico, eu vou na realidade, dar um tempo maior para o pastor aqui dar a sua explanação. O texto está nos dizendo aqui, a pergunta dizendo que os hebreus, eles estavam se opondo à palavra. Jeremias é usado pelo Espírito, profere, e os hebreus, eles se opõem. Como é que se deu essa oposição nesse contexto aqui da lição bíblica, pastor? Comenta com a gente para o pessoal de casa se inteirar. O profeta Jeremias estava falando aqui num tempo onde quem reinava era o rei Zedequias. Zedequias havia formulado um concerto com o povo de que eles liberassem os seus escravos hebreus para que pudessem estarem livres. E eles concordaram, a uma só voz, a essa decisão. Passado um certo tempo, imagine você tinha alguém que servia lá na sua casa e fazia os afazeres. Sem eles, você percebeu que o serviço seu ficou mais árduo. Eles mudaram de ideia, trouxeram de novo as pessoas que serviam, passaram de novo a ser escravas deles. E aí
O Jeremias levanta e fala, mas como é que vocês fizeram diante de Deus um acordo de que se liberariam vossos escravos e agora vocês tornam a oprimi-lo? Quebrar esse acordo é como se estivesse quebrando a aliança com Deus. De vez em quando nós esperamos o seguinte, reclamamos, a classe trabalhadora ou a classe pobre, ela é oprimida porque há uma classe superior, chamada rico, que oprime o pobre. Mas de vez em quando nós vemos um companheiro de trabalho oprimindo a um outro. Chegou ao ponto do sábio Salomão dizer o seguinte, que um pobre que oprime a outro pobre é como chuva tempestuosa que não deixa nenhum trigo. Terrível. Terrível, é pior do que... Jesus contou uma certa ilustração, diz que havia um homem que tinha alguns empregados e esses empregados lhe deviam uma certa quantia em dinheiro. Ele mandou chamar o primeiro que lhe devia 10 mil moedas. Disse, meu amigo, eu queria que tu me pagasse aquela dívida. Ele falou, como é que eu vou pagar? Eu não tenho. O patrão disse o seguinte, olha, eu vou mandar vender você, sua esposa e seus filhos para que pague a minha dívida. E ele disse, meu senhor, seja generoso para comigo. Ele falou, tá bom, então vou ser generoso, estou arriscando, você não me deve mais nada, pode ir embora. Passado um certo tempo, chamou um outro e começou a fazer a negociação. Nesse interim, essa pessoa que lhe devia 10 mil talentos, encontrou um outro empregado da firma que lhe devia apenas 100 moedas. Ele falou, hoje é dia de acerto, o patrão queria me cobrar 10 mil talentos, eu quero que você me pague os 100 que você deve. A pessoa disse para ele, olha, seja generoso para comigo, eu não tenho como te pagar. E ele não foi generoso, pelo contrário, pegou a pessoa pelo pescoço e começou a querer enforcá-la. Um outro amigo de trabalho, vendo a situação, chegou ao patrão e disse, sabe aquela pessoa que se perdoou 10 mil moedas? Ele está sendo rigoroso com o que lhe deve apenas 100. O patrão manda chamá-lo de volta. Senhora, por que você não usou de misericórdia como eu fui para contigo? Jesus contando essa ilustração, de vez em quando eu e você nos portamos de tal forma que não convém a um servo ou a alguém que se chama filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, se nós não amarmos o irmão que nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus? E o povo de Israel aqui em questão estava agindo dessa maneira. Por isso que o profeta levanta e veementemente profetiza contra essas pessoas. Você vê como Deus, ele se preocupa com os oprimidos, né? Deus sempre teve piedade e compaixão do seu povo quando o seu povo era escravizado. O povo clamava, o Senhor usava de misericórdia, providenciava libertação. Contudo, parece que o papel se inverte. Esse povo que precisava de compaixão, que fez uso da misericórdia divina, agora se torna opressor. E havia um pacto, olha o que o pastor está falando, havia um pacto com os israelitas para que eles não se tornassem opressores. Eles fizeram um juramento diante do Senhor. Veja como Deus, pastor, ele leva muito a sério as nossas palavras. Dizem que no passado a palavra de alguém valia muito, né? É aquela época onde as pessoas não tinham cartão de crédito, elas chegavam ali no mercadinho da esquina, tinham um caderninho, faziam um compromisso para poder pagar no final do mês. Só que assim, para Deus, independente da época, a palavra de uma pessoa que o serve precisa valer muito. Deus, ele abomina quebra de acordos. Quebra de acordo com outras pessoas, se eu tenho um acordo com o Senhor, eu tenho que cumprir. Porque Deus quer que a minha palavra, ela tenha valor. Imagina, pastor, quando essa quebra de acordo é com alguma aliança que eu fiz com o próprio Deus. Porque quando nós fazemos alguma aliança, algum concerto, nós temos o costume de pedir a aprovação de Deus. Assim como você vai junto a um juiz, não é isso? Isso. E ele manda você jurar sobre a Bíblia, falar a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. De vez em quando nós fazemos esse compromisso e quando ele nos é favorável, nós conservamos o compromisso, mas quando o compromisso nos é contrário, nós esquecemos. Parece que nós nunca lemos o Salmo de número 15. Aquele que jura, mesmo com um dano seu, não muda. Esse é o servo de Deus. É verdade. Continua fiel em todo o tempo. E essa é a proposta, o que o povo estava fazendo diferente. E assim, o mesmo Deus que usa Jeremias para oferecer esperança em tempos difíceis, é o Deus que denuncia pecado. Então Deus, vou usar uma linguagem assim, contextualizada, pastor, é um Deus que não passa pano, né? Não passa pano para pecado de ninguém.
Se houver quebra de acordo, se a palavra de um crente não estiver valendo o quanto Deus espera que valha, Deus vai cobrar. Não importa se ele ora ou não. Isso aí. Ele precisa ser fiel, ou seja, à luz da visão pessoal do povo, ele é a presença de Deus nesse lugar. É por isso que Jeremias levantou veementemente contra esse povo e disse: ora, vocês não estão agindo como o povo de Deus. Por causa disso, virá sobre vocês algo terrível mais adiante. Não à toa o terceiro mandamento diz, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Essa ideia de que a gente representa Deus até na maneira como a gente cumpre acordos, né? E tomar o nome de Deus em vão não é de vez em quando você fala: oh meu Deus, não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso. Tomar o nome de Deus em vão é você falar que é filho dele e não se portar tal qual. Maravilha, pastor, obrigado. A gente vai para a segunda pergunta, que vai aparecer aqui na tela, né? Eu vou fazer uma leitura de Jeremias, capítulo 36, versículo 21 a 25, porque a proposta é tanto com base nesse texto, como também na lição bíblica, responder o seguinte: quais as atitudes de Jeoaquim evidenciaram o desprezo à mensagem de Deus? O texto diz assim, pastor, Jeremias 36, 21 a 25. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. E Jeudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e leu aos ouvidos do rei e aos outros ouvidos de todos os oficiais que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Não temeram e não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Azirel, e a Seremias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. O Senhor, porém, os havia escondido. Só para a gente entender um pouco aí o pano de fundo da pergunta, pastor, por favor, quais são as atitudes do rei Jeoaquim que evidenciaram o desprezo à mensagem de Deus, pastor? Tá. Jeremias era o profeta da parte de Deus, e aqui conhecido como um profeta duro, porque só profetizava coisas que não agradavam preferencialmente ao rei e ao povo, porque o povo era desobediente. Jeremias, com muita precaução, chamou o seu secretário de nome Baruque, disse para ele: eu quero que você escreva isso num rolo, pergaminhos. Nessa época não havia papel sulfite como o nosso hoje, né? Nem uma internet para você gravar. Havia um notebook. Também nem um WhatsApp para você mandar os textos e salvar ele numa pasta quaisquer. Ele pegou esses pergaminhos e ditava as profecias que ele havia falado contra o povo, e Baruque as escrevia. Por isso que no texto que você leu se refere a rolo, porque esses pergaminhos eram enrolados e amarrados com uma fitazinha para ser armazenado. Era a forma que ele estava disposto ali para as pessoas lerem, né? Não tinha só a palavra escrita ou falada, agora ela estava na forma escrita. O rei Jeoaquim, sabendo disso, chama os seus oficiais e fala: eu quero que você busque esse tal rolo, que eu quero que você leia ele diante de mim. Em desprezo à palavra do profeta Jeremias, à medida que ia se lendo o que estava escrito no rolo, o rei Jeoaquim disse que pegou com uma pequena faca que tinha, cortava parte do rolo e alimentava ao fogo. Dá a impressão que eles estavam num dia frio junto a uma lareira. É porque é uma casa de inverno, diz o texto, né? É uma casa de inverno, então tinha uma lareira. Possivelmente. E ele alimentava o fogo com parte desse escrito. Qual que era a intenção dele? Se queimar o que foi escrito, a profecia não se cumpre. Irmão, não adianta você arrancar uma página da sua Bíblia e a queimar. Isso não vai menosprezar ou diminuir o efeito da palavra de Deus. O que Deus prometeu para nós é fantástico. Independente se tomarem as Bíblias, e a Bíblia diz que haverá um tempo em que não haverá ela escrita, mas vai estar aonde?
na memória. Nós precisamos entender. O que o rei Jeoaquim fez foi um desprezo à palavra proferida por Jeremias, que era um profeta da parte de Deus. E o que ele falava não era dele, era Deus quem ditava a ele o que devia ser feito. Imagina, pastor, a cena, né? Chega uma pessoa na casa de alguém, esta pessoa recebe um presente, a Bíblia. E este alguém, ao invés de ler, ao invés de agradecer, pega a Bíblia e joga no fogo. Sim. Veja o desprezo que o rei, a principal autoridade de uma nação, está demonstrando em relação àquilo que Deus havia falado. Mas é o que o pastor disse, desprezar a palavra não a muda. Se ali tem uma denúncia de pecado, a denúncia ela permanece legítima, permanece de pé. E Jeoaquim, infelizmente, está demonstrando um total desdém, né? Total desdém àquilo que havia sido entregue pela parte do próprio Deus. Porque quem rejeita a palavra de Deus, pastor, a gente precisa falar para o pessoal de casa, não está rejeitando necessariamente o pregador, está rejeitando o próprio Deus. Porque rejeitar a palavra equivale a rejeitar o próprio Deus. Pastor, a terceira pergunta fala sobre o sentimento do profeta Jeremias, né? O texto aqui da pergunta diz o seguinte: o profeta conheceu de perto a injustiça daqueles que rejeitam tudo e todos que procedem de Deus. Com essa afirmação, resume a oposição a Jeremias. Baseie-se nos três primeiros parágrafos do item 2. Então vamos focar aqui nessa frase. O profeta conheceu de perto a injustiça daqueles que rejeitam tudo e todos aqueles que procedem de Deus. O que é que o senhor tem a dizer para a gente sobre essa frase? Então tem pessoas que quando você fala que é evangélico, eles já discriminam você de imediato. Porque ele fala, não gosto nada que se fala de Deus. Então tem pessoas que não gostam nem de Deus, nem o que se fala de Deus, não é isso? Ou o que é alusivo a ele. Quando Jesus disse aos seus discípulos, disse, ó, os nossos profetas sofreram discriminação. Sim. Foram perseguidos, caluniados. Ele estava com certeza se referindo a um desses que era Jeremias. Quando você traz uma profecia e essa profecia traz alegria ao coração de quem a ouve, você é bem quisto pela população, pela cidade. Mas quando você traz uma profecia e essa profecia é dura e fere a pessoa que está ouvindo, ela não tem bom gosto por ti. Por esta razão, ele foi perseguido. Certa ocasião, Jeremias precisou ir à sua terra natal para assumir compromissos pessoais. Diz que o rei, pensando nisso, falou, está fugindo, vamos perseguir e prendeu o Jeremias. Foi tido como foragido, fora da lei. Fora da lei. Hoje, o que se faz é o seguinte, toma o passaporte, para que você não saia do país em questão. Para piorar um pouquinho, além de ter prendido o Jeremias, o que fizeram com ele? O julgamento foi um julgamento não leal ou legal perante a lei. Por que razão o julgamento foi dessa maneira? Porque há muito tempo Jeremias já trazia uma profecia que não agradava ao rei, nem aos seus súditos. Então, imagine você, para te condenar é de imediato. O que fazemos com ele? Vamos prendê-lo. Então, primeiro, te persegue, depois te prende, na sequência faz um julgamento que não era segundo a lei do próprio país. Decidiram rápido em fazer tais coisas. Muitas das vezes eu e você somos discriminados lá no trabalho, não é isso? Na empresa por onde passamos, na escola, dependemos pela nossa atitude. Mas se você está perseguindo por falar a verdade, está sendo perseguido por falar a verdade, continue falando. Não tenha medo das consequências. Não tenha medo se você estiver falando a verdade. Mas há um momento certo de se falar a verdade. Porque muitas das vezes nós somos inoportunos. Imagina você estar lá no meio de uma aula, o professor levanta e ele é o dono da matéria, dono da cadeira, você levanta num momento diferente do que o conteúdo está sendo disposto e vai falar um outro conteúdo. Não é essa a oportunidade. Mas se ele deu a oportunidade e pergunta o que você pensa a respeito, aí você pode se manifestar. Sim. De forma clara. Tá certo? Se tem uma mesa lá na empresa onde você trabalha e essa mesa é do chefe, você não pode tirar as coisas do chefe que está em cima da mesa e colocar os seus folhetos ou aquilo que você pensa no lugar. A mesa não lhe pertence.
Agora, se é uma mesa pública lá numa área reservada aos funcionários, você pode levar tranquilamente um folhetozinho, uma lição bíblica e deixar lá. Isso não é pecado. Pastor, assim, a gente viajando aqui, né, na história e nos textos bíblicos, a gente percebe que Jeremias foi tratado como um criminoso, né? Jeremias, o crime, vamos assim dizer, que ele estava sendo acusado era simplesmente por entregar a mensagem de Deus. Jeremias é tratado como criminoso, como disse o pastor contextualizou, ele está fazendo uma viagem, seu passaporte, vamos usar essa linguagem, é retido, ele é aprisionado e durante o inquérito, né, o inquérito policial, ele não tem direito à legítima defesa, porque ele tenta se justificar, ninguém lhe dá ouvido, ele é sentenciado. Veja bem, Jeremias, do ponto de vista humano, ele estava sendo, de fato, injustiçado. Mas em nenhum momento a gente vê Jeremias, pastor, revoltado com Deus, né? Pelo contrário, mesmo sendo preso, sentenciado sem um julgamento sério, ele continua a manifestar a palavra de Deus, ou seja, continua trazendo as profecias. E agora chega um momento mais extremo, falou, ó, qual a maneira de silenciar uma pessoa que continua a falar mesmo sem medo? Vamos fazer uma pena de morte para ele. É verdade. Então, meu irmão, por isso que a Bíblia diz assim, ser fiel até a morte. Se você for, a Bíblia te garante uma coroa de vida. A gente tem muito a aprender com Jeremias, né? Jeremias, assim, está nos ensinando que a gente precisa saber lidar com a oposição, com as injustiças, porque as nossas recompensas, assim, elas não vêm da terra, elas não são horizontais. Vai ter alguém ou outro que vai valorizar o que a gente fala em nome do Senhor, mas a gente vai ter que enfrentar, sim, aqueles que nos difamam, que levantam falso testemunho, e a gente tem que continuar firme no Senhor, sem perder o equilíbrio, sem perder a fé, porque aquele que nos enviou é mais poderoso e é quem nos recompensará. Ele está vendo tudo o que está acontecendo com a gente. Falar dessa lição aqui no Brasil, que nós vivemos uma liberdade, né, de expressão, parece meio incoerente, mas a Bíblia diz que haverá um tempo em que a opressão será maior. Portanto, nós já devemos estar preparados, mesmo que, se você não for bem quisto por falar isso, entenda-se que Deus te levantou para isso. Então aproveite esse momento de liberdade de expressão, fale do amor de Deus, tenta convencê-los através da palavra, Não tente você convencer sozinho, porque a Bíblia diz que quem faz esse papel é o Espírito Santo. Mas o portador de falar é você. E a Bíblia diz que se você não falar, ou se você não clamar, as pedras vão clamar por você. A gente tem, assim, na palavra de Deus, assim, na história do ministério de Jeremias, basicamente, assim, 2 ensinos, né? Primeiro, como reagir à palavra que Deus nos entrega. Temos que reagir de forma diferente a que o rei e o povo reagiram quando receberam os escritos da parte de Jeremias. A gente não pode ser rebelde, a gente não pode ser insubmisso, a gente precisa ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela nos confronta, beleza. Só que a gente também, segundo a Bíblia, a gente é abençoado para abençoar pessoas. Então a história de Jeremias nos ensina que a gente precisa aceitar o desafio de compartilhar a palavra, só que por que às vezes a gente não compartilha? Porque a gente tem medo de ser rejeitado. Mas não pode ter receio de rejeições, porque Jeremias, ele exerceu seu ministério em meio a este cenário, a um cenário de oposição. E custe o que custar, pastor, vai valer a pena mesmo, né? Carregar a nossa própria cruz, pregar o evangelho, compartilhar o amor de Deus, mesmo que isso custe a amizade de alguém, mesmo que isso custe a simpatia das pessoas que nos admiram. Essa é a tônica do exemplo do ministério de Neemias, de Jeremias. Algumas pessoas vão aceitar a palavra que você está a dizer, mas nem sempre as pessoas que aceitam se manifestam publicamente que aceitaram. Indiferentemente disso, os que não aceitam, eles são veementemente em se manifestar dizendo que não aceita. E isso nos intimida. Imagine você a pregar e alguém se levantar durante o seu sermão e dizer que não concorda com o que você fala. Já imaginou você num púlpito a pregar? Imagina um pregador ali. E alguém se levanta. De vez em quando nós damos essa liberdade. Falar, alguém discorda?
um perigo tremendo. Pode se levantar alguém. Pode, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Se você deu essa oportunidade durante o seu sermão. O pastor está falando no ambiente religioso, mas imagine você no ambiente de faculdade, você recebeu a oportunidade de expor a sua fé, e você expõe a sua fé com base na Bíblia, mas do ponto de vista da ciência que está sendo estudada, a sua fé, de repente, é alvo de chacota e zombaria. E as pessoas começam a rir de você. A gente tem que estar preparado para isso, né? Para zombaria, estar preparado para oposição. E Jeremias enfrentou inclusive consequências terríveis, inclusive no seu corpo. Pastor, Jeremias 38, versículo 1 a 6, explica alguns dos sofrimentos, né, que foi imposto ao mensageiro Jeremias. Então, assim, eu queria que o senhor, por favor, explicasse para a gente qual foi esse sofrimento que lhe foi imposto e por quê. A gente já falou um pouco a respeito disso, mas eu queria deixar o senhor aí destrinchar um pouco mais. Tá. Então, para calar o profeta ou fazer cessar a profecia, tem duas maneiras. Nós estamos estudando aqui a oposição à palavra que ele falava e agora o próprio profeta. O próprio mensageiro, né? O próprio mensageiro. Tiveram uma brilhante ideia. Falou, vamos jogá-los numa cisterna. Terrível, gente. Num poço. Num poço. Imagina o que é um poço. Diz que Jerusalém, nessa época, tinha alguma cisterna que captava água da parte externa da cidade para alimentar a cidade. Então tiveram uma brilhante ideia. Era só jogar ele dentro da cisterna, fecha a cisterna, quem vai saber quem está lá dentro? Para piorar um pouquinho, diz que essa cisterna não estava cheia de água. Pelo contrário, ela só tinha lama. Imagina você sendo jogado num poço, vamos falar um fosso ou um poço, fica mais fácil para as pessoas entenderem, e esse poço não tem água, tem apenas lama, e o Jeremias mergulhado lá dentro, só com a cabeça de fora, num certo período, mas mesmo assim, à medida que alguém vem observar se ele já morreu ou não, ele continua proferindo as profecias da parte de Deus. Não para de profetizar. Não para de profetizar. Então fique tranquilo. Se você é profeta da parte de Deus, a Bíblia diz que mesmo de morto as suas palavras não morrem. Ela continua a ecoar ao longo dos tempos. E é nisso que estamos firmados. Então, assim, não importa as circunstâncias. Assim, é um ensinamento importante, pastor. Nós que temos o compromisso, todo aquele que segue a Jesus tem um compromisso de compartilhar a palavra. Não pode esperar as coisas estarem bem para exercer o ministério de proclamação. A gente tem que proclamar em todo o tempo, seja em terra firme ou seja lançado num poço. Se a nossa vida financeira nos colocou dentro de um poço, ali a gente tem que continuar pregando a palavra. Se a nossa saúde ela tem estado como se estivéssemos num poço, a gente tem que continuar pregando a palavra, em tempo e fora de tempo. No caso de Jeremias, nós vamos ver que mesmo lá no fosso, ele continuou a ser fiel, e Deus manda alguém para tirá-lo de lá. Mas ainda que ele não fosse tirado da cisterna, ele tinha certeza de que aquele que prometeu a ele para profetizar era suficientemente grande para lhe dar a salvação. É isso que nós precisamos entender. Não são os momentos em quais nós vivemos que vai nos tirar a expectativa grande que nós temos mais adiante, que é a vida eterna e é o que nos move. Muito bem, pastor. A segunda parte aqui da nossa lição, ela fala sobre assumirmos compromissos, né? E ela tem duas frases aplicativas que sempre nos arremete para contextualizar aquilo que a gente aprende no conteúdo da palavra de Deus. E a primeira frase, a primeira sentença aplicativa aqui da nossa lição sobre esse assunto diz: em tempos de oposição, aceite a palavra de Deus. E a segunda diz: em tempos de oposição, obedeça a palavra de Deus. São dois desafios que nós temos, pastor. Sim. Tanto quando sofremos oposição, a gente precisa aceitar a palavra de Deus, como também nesse mesmo tempo de oposição, a gente precisa obedecer. Aqui fala de aceite e obediência. O que é que o senhor tem a dizer a respeito, pastor? Tá, então a Bíblia fala aqui do rei Zedequias, ele conhecia Deus, tá certo? Ele conhecia a sua palavra. E muitas das vezes ele mandou chamar o profeta para que viesse profetizar. E o rei tinha esse poder de o profeta vir lá no palácio a profetizar. Chega o Jeremias e começa a profetizar a destruição de Jerusalém. Ele fala, não pode ser verdade. Eu mando chamar esse camarada, ele vem aqui na minha casa e vai profetizar contra mim. Irmão, nós precisamos entender
e aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus, se eu estiver fazendo errado, ela vai ser contra mim, com certeza. Mas se eu estiver de acordo, ela vai ser favorável a mim, porque a Bíblia diz que para aqueles que andam corretamente não há lei. Isso aí. Para os que andam corretamente não há lei. A lei é bom para quem? Para os bons. Mas para aqueles que infringem, num primeiro momento ela parece ruim, mas não é ruim. Quando o próprio Deus chama o povo, ele fala: coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas ele dá sempre um conselho: escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Tua descendência. Então, meu irmão, você precisa aceitar a palavra de Deus. Se num primeiro momento ela lhe parece ruim, é porque você está fazendo algo errado. E assim, a gente tem facilidade para aceitar aquilo que nos convém. Mas assim, a palavra de Deus, ela expressa a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor, segundo diz Romanos, capítulo 12, ela é boa, perfeita e agradável. Então assim, nossas convicções muitas vezes nos traem. Então nada melhor do que comparar aquilo que a gente entende como verdade com aquilo que a palavra expressa como verdade. Porque o que é bom não está no coração da gente, está na palavra. O que é perfeito não está na opinião dos outros, está na palavra. O que é agradável não está nas circunstâncias externas, está na palavra. É igual quando a Bíblia se manifesta contra o pecado, e para algumas pessoas não há pecado, para aqueles que não estão ligados diretamente à palavra de Deus. Mas você que é observador da palavra, já leu em algum momento, você sabe que algumas coisas são contrárias à vontade de Deus. E essas coisas contrárias à vontade de Deus é pecado. Você já pecou? É gostoso demais. É gostoso demais. Mas o escritor aos Hebreus diz que, ora, depois de um certo tempo de você ter pecado, te traz uma consequência terrível de morte, quando você para pensar no que você fez, e aí não vale a pena. Então é melhor ser observador da palavra. É o portador de diabetes quando se esbalda nos doces, né? Uma delícia. Naquele momento, maravilhoso, mas depois, que arrependimento, pastor, que arrependimento não ter tido a autodisciplina da alimentação. Dessa mesma forma, a gente aceita, a gente obedece à palavra. É muito importante, a palavra de Deus, ela tem que ser aceita por nós. Não temos que ter crise para poder compartilhá-la, mesmo quando estivermos expostos a possíveis rejeições, e nem termos crise para recebê-la, mesmo quando ela nos contrariar. A obediência faz toda a diferença. Obedecer à palavra de Deus vai nos dar prumo na vida. Pastor Jeremias, precisamos ter esperança em tempos difíceis. E para termos esperança em tempos difíceis, nós não podemos nos opor à mensagem que vem de Deus e nem muito menos ficarmos preocupados com a oposição que fizerem por conta da nossa firmeza no Evangelho. Correto, pastor? Amém. Irmão, então nós precisamos entender o que é viver em tempos difíceis. De repente eu estou falando aqui tempo difícil, mas para você não está tempo difíceis ainda. Imagina que você ainda é jovem, legal? Já tem uma profissão, ganha bem, veio de uma família abastada. E você fala, que tempos difíceis são esses? Em contraproposta, para alguns, o tempo está de fato difícil. Ele está já uma certa idade, para piorar um pouquinho está desempregado, não é isso? Para piorar um pouquinho não tem uma boa saúde. Aí ele fala, pastor, o tempo de fato está difícil. Mas o tempo que eu estou querendo falar difícil não é esse. Tempo difícil é o tempo em que se deixaram de ouvir ou de obedecer à palavra de Deus. E a Bíblia diz que por conta disso viria um certo momento em que os israelitas sofreriam por isso. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, quando vier o momento do sofrimento, e aí o sábio Salomão, ao escrever o livro do Eclesiastes, ele disse assim, pode uma pessoa viver 100 anos e em todos eles se alegrar, mas ele tem que se lembrar que vai ficar velho. E quando ele vai ficar velho, perde as forças, a sua saúde já não é mais a mesma, e aí ele precisa entender que o tempo em que ele viveu saudável foi suficientemente para ele saber que há um Deus que controla todas as coisas, e que nesse momento agora onde a sua saúde já não é a melhor, legal? As suas forças já não são mais as mesmas, mas você pode se alegrar em Deus mesmo nesses momentos. Maravilha, pastor. Nosso muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Continuamente, pastor Jeremias tem estado aqui com a gente. Que Deus abençoe sua vida, Amém. Sua família, o seu ministério. E até a próxima, pastor, se assim o Senhor nos permitir. Muito obrigado mesmo. Meu irmão e minha irmã, minha gratidão também estende a você que está nos assistindo. E assim, no final deste programa, eu não posso deixar de lhe convidar para explorar todo o canal da TV Viva a Promessa, para verificar os muitos momentos que nós estamos refletindo a palavra de Deus na Escola Bíblica Especial. Vale a pena você compartilhar com outras pessoas, vale a pena incentivar outras pessoas a se inscrever no canal, a curtir as nossas transmissões. Desta maneira, a gente poderá expandir esse propósito de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eu quero, de todo o meu coração, agradecer a todos vocês e nesse momento orar para Deus lhe abençoar, porque vivemos de fato tempos difíceis, mas existe esperança. No Senhor nós temos esperança. Por isso que a palavra dele diz que bem-aventurado é aquele cuja esperança está no Senhor. Feche seus olhos, ouça a minha oração e seja abençoado nesse momento para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor, por essas pessoas que nos assistem, pessoas que reservaram tempo para estarem com a gente. Amém. Eu oro ao Deus de Jeremias, ao Deus de Baruque, para que se revele a essas pessoas, porque nós estudamos tudo aquilo que aconteceu com o profeta, mas, Senhor, o que foi estudado não serve apenas para aumentar informação. O que foi estudado gera bênção e transformação para quem estuda. Amém. Que de fato isso aconteça, que a tua bênção se estenda sobre esses que nos assistem, sobre os seus familiares, que eles acreditem em meio às dificuldades que existe sempre uma esperança e ela se chama Jesus, o Filho de Deus. Amém. Deus, eu oro e suplico a tua bênção para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.